Essa atitude de apartheid proposta pela religião, aqui no caso pelos fariseus e os seus escribas, é uma coisa abominável diante de Deus. E diante de Jesus é um eca, dá um asco, é asqueroso. O asqueroso é o que vem de asco, um negócio que você sente repugnância. É o que Deus sente, conforme Isaías 65, de 1 a 5. Povo que diz, eu sou mais santo do que tu, afasta-te de mim, porque para mim, diz Deus, tu és como uma fumaça queimando e ardendo nas minhas narinas e nos meus olhos o dia inteiro. Sai! Vocês me fazem mal, Deus diz a esse espírito religioso, asqueroso, repugnante, que é justamente o espírito que repugna o próximo, se faz repugnante diante de Deus. Você repugna o próximo e se torna repugnado e repugnante diante de Deus. Aprenda isso, é óbvio. É fazer e saber, porque não tem uma segunda alternativa. Aí eles vêm para Jesus com essas perguntas, por que tu comes e tal? Aí Jesus disse, olha, eu não vim buscar gente como vocês não precisam de Deus, vocês não precisam de nada. Vocês acham que Deus é que precisa de vocês. E aí vem todas aquelas ironias, aqueles sarcasmos de Jesus sobre os quais eu falei no nosso último encontro, e até que eu introduzi o verso 13, quando Jesus disse, vão e aprendei, saiam daqui, para ver se em algum lugar vocês são atropelados pela existência e aprendem, depois de um atropelo. Porque esse tipo de gente aqui, quando aprende, só aprende atropelada, esmagada, achatada, quebrada e arrebentada. Porque enquanto eles são sem sentir nada, eles são essas coisas indesignavelmente repugnantes. Jesus disse, ide, vão daqui, aprender o que significa o que está dito no profeta Oséias, capítulo 6, verso 6. E aí ele cita Oséias, misericórdia quero. Pois bem, misericórdia quero. Vão embora daqui, vê se vocês aprendem isso, religiosos. Que Deus não é o Deus do sacrifício, não é o Deus do derramamento de sangue, não é o Deus do dízimo, da oferta, das performances de etiqueta moral, dos mascaramentos, do faz de conta, da maquiagem da pseudo-piedade que não passa de mentira. Vamos aprender verdade, sinceridade, conversão genuína, transformação, alegria de vida eterna tomando conta do ser de vocês. Vão aprender isso, gente. Vão daqui, porque aqui, na minha cara, enquanto eu faço toda essa realização de bondade e de misericórdia, o coração de vocês, olhando para mim, não enxerga o amor de Deus. Vão daqui, quem sabe longe de tudo, atropelados pela desgraça, um dia vocês acordem. E vocês entendam que eu não vim chamar justos, justinhos, justicistas, legalistas, supremacistas, como vocês são, nojentamente superiores aos outros seres humanos da Terra, os salvos arrogantes, que vivem um inferno de supremacismo perverso no coração, que não tem um segundo de paz de Deus em si mesmos, que trocaram a paz de Deus pelo juízo contra os outros. Você é assim. Vá daqui. Porque eu não vim buscar gente como você. Você já está excluído pela sua própria decisão do escopo do meu abraço. Vá daqui.
Eu vim buscar pecadores. Gente que se conhece, que sabe que não é só imperfeita, que é mais do que imperfeito, mais do que imperfeita. É totalmente imperfeita. É totalmente relativa. Que não tem nenhuma confiança em si mesmo para apresentar diante de Deus como diplomação de nada, de coisa alguma, que se sabe nu e flagrante diante de Deus, a menos que por Deus seja vestido com a justiça da graça, com a justiça da fé, com a justiça imputada por Deus em Cristo Jesus, imputada em nosso favor na cruz, aonde Jesus disse: está tudo liquidado, vocês estão vestidos e cobertos, todo aquele que crê em mim está vestido para sempre. Está justificado e pode usufruir a paz de Deus, porque eu não vim buscar justos, mas pecadores ao arrependimento. E aí ele prossegue dizendo, no capítulo 12, verso 2 de Romanos: e não vos conformeis, não entreguem-se a nenhum estado de amoldamento ao processo mundano. Bandido bom é bandido morto, tem que odiar todo mundo, quem não é como a gente, saia daqui, apartheid está estabelecido. Tudo isso que a religião pratica, que é mundo, é mais do que mundo, é o próprio inferno, ungido de religião. E Paulo diz: e não vos amoldeis, não vos conformeis, não ganhem a forma disso. Como hoje a gente olha em volta e quanto mais e tanto mais quanto se diga que alguém é crente, mais você olha e não vê nada de Deus na pessoa. Porque elas estão conformadas com o pior do mundo, com o pior da sociedade, com os piores seres humanos. São os que dizem representar Deus, a vida, e que chamam para si a alcunha de coisas vinculadas ao apelido do Evangelho. Como evangélico, por exemplo. Nada podia ser um estelionato maior do que esse. É uma conformação com a miséria em nome da prosperidade, contra a misericórdia, que é a compaixão do amor pelo miserável. Isso tudo se tornou algo desprezível, totalmente abominável por essas pessoas, que eu chamo de pessoas para não chamar de pedras ambulantes. Não vos conformeis com este aeon, com este século, com esse sistema, com todos os sistemas desse mundo, mas transformai-vos. Entrai num estado metanóico contínuo de transformação, de arrependimento, de mudança, de metamorfose espiritual contínua, pela renovação da mente, fazendo sinapses novas do mandamento de Deus, da aplicação e da prática do mandamento do amor, da compaixão, da misericórdia, da fidelidade, da bondade, da verdade, da justiça. Na vida de vocês, que é o que vai fazendo sinapses da mente de Cristo em vocês do dia a dia. E vai transformando vocês em seres que não têm mais nada a ver crescentemente com o presente aeon, com o presente sistema, com o século presente, com o estado de coisas vigente. Ao contrário, transformai-vos pela mutação da mente. Isto é metanoia, é a renovação da mente. Isso é arrependimento contínuo, crescente, constante, humanizante, sensibilizante, quebrantador, para que experimenteis. Sem isso aqui ninguém experimenta nada. Ninguém prova, ninguém conhece nada. Pode ir lá para a escolinha dominical, estudar até, como muita gente me dizia, quando eu era pároco local: pastor,
Eu estou aqui estudando há 60 anos, até hoje eu não aprendi nada, e eu tinha que dar razão a elas, porque aquilo ali não formava ninguém em coisa alguma, porque não formava o ser. Era só aulinha sobre Abraão, Isaac e Jacó, sobre os juízes, as sequências das genealogias, história de Israel, isso e aquilo, historinha, flanelógrafo, muda para lá. Depois de um certo tempo, doutrinações, dependendo da denominação, era Calvino na cabeça, para lá e para cá, ou Armínio na cabeça, ou pentecostalismo na cabeça, seja lá o que fosse, mas tudo só escultura de pedra, formando estátuas de pedra sem vida. Por isso nunca experimentam nada bom. Continuam tristes, infelizes, miseráveis, sem paz, angustiados, com medo, panicados, aflitos, temendo a morte todo dia, esperando e carregando expectação do juízo de Deus, até em relação a um filme que assistiram, a qualquer coisa que façam, ou cansando disso, se tornam cínicos, impermeáveis, impenetráveis, outra vez, empedrados. Essa é a metáfora mais recorrente para esse estado de coisas. E não experimentam, portanto, nada do amor de Deus, porque o Evangelho, a gente só consegue provar o benefício dele quando a gente começa a praticá-lo com fé. Sem a prática do Evangelho em fé, ele é só uma teoria. Ele não produz os benefícios prometidos. E você é só um enganado e que se transforma num enganador, falando de coisas que você mesmo não conhece, não vive, não prova, não experimenta, não carrega no coração como bem, como benefício, como realidade, como verdade, como encarnação de boa nova para você mesmo, para você mesma. Portanto, se não viverem esse processo dessa entrega, dessa transformação, não vão experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jamais. Sem esse arrependimento diário, todo dia eu renovo a minha mente, eu aprendo tanta coisa todo dia. Não é porque eu passo o dia lendo a Bíblia. Graças a Deus, a Bíblia está escrita em mim crescentemente. Mas não é porque eu passo o dia lendo a Bíblia, eu não faço isso. Não faço isso. Eu passo o dia pensando nos princípios de Jesus. Pensando e aplicando-os à vida. Eu estou vendo um filme, eu estou assistindo uma peça, eu estou ouvindo uma música, eu estou conversando com uma pessoa, eu estou lendo um livro, um texto, um artigo, eu estou vendo uma matéria, um documentário, e a minha mente é só evangelho, princípios de Cristo Jesus, tudo passando pelo filtro de Jesus, tudo vindo, pode vir de onde vem, tem que passar pelo filtro. É esse filtro que é a minha não conformação com este mundo, com este século, é o filtro de Cristo Jesus. Tem que passar por ali. Só fica em mim o que, sendo filtrado pelo Evangelho, tem sumo e extrato de Cristo Jesus para ser guardado no meu ser. Aí eu guardo e carrego e vou me tornando num escriba versado no reino dos céus, em cujo depósito existem coisas novas e coisas velhas. As coisas antigas se renovam e as coisas novas me perfumam a existência todo dia. E eu aprendo com essas novas alegrias em Cristo Jesus todo dia. Esse é um arrependimento que me melhora todo dia. Arrependimento tem que me fazer maior, mais adulto, mais maduro, mais sensível, mais humano, mais generoso, mais solidário, mais misericordioso, mais compreensivo, mais parecido com Deus em Cristo Jesus.
mais irmão de Jesus, que é o primogênito entre muitos irmãos, mais perplexante para anjos, para o arcanjo Miguel, que não é Jesus, que é servo de Cristo Jesus, mas Jesus nunca foi Miguel, viu, seu teólogo, aprendendo e ensinando heresia. Não vou nunca mencionar teu nome, porque eu não estou aqui para ficar provocando briga, mas pare de heretificar a mente dos outros. Jesus, que está acima de todo principado, potestade e poder. Miguel faz parte de um principado, por isso ele é chamado em Daniel de Miguel, vosso príncipe. Jesus está acima de todo príncipe, de todo principado, potestade e poder em qualquer camada ou dimensão espiritual. Aprendeu! É só quando eu experimento no meu cotidiano essa realidade mutante do Evangelho em mim, é que eu passo a conhecer qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida. É só aí que isso se instaura e se instala em mim. E eu espero, conquanto eu tenha muita coisa a dizer, eu já ia prosseguir, mas eu me lembrei que o que eu tenho a prosseguir nessa sequência aqui de Mateus é sobre os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus. A gente lê em Marcos 2,18 e em Lucas 5,33 a alusão de que, além dos discípulos de João Batista, também os discípulos dos fariseus perguntaram naquela mesma ocasião da festa de Mateus, do banquete, dos sãos não precisam de médico, e sim os doentes, não vim buscar justos e sim pecadores ao arrependimento. Naquela mesma situação em contexto, vem a pergunta: por que jejuamos nós e também jejuam os discípulos dos fariseus e oramos nós e os discípulos dos fariseus também vivemos em orações e jejuns? Pergunta os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus. E os teus discípulos estão aí comendo, bebendo e se banqueteando? É a pergunta que eu deixo para o dia de amanhã. E você esteja aqui comigo, porque a gente vai ver um outro lado da bipolaridade da religião. São os mesmos religiosos. Agora aqui os de João Batista dão cabeça, dão o cabeçalho a esse texto. São os protagonistas prevalentes da narrativa, embora os discípulos dos fariseus e dos escribas também estivessem juntos. Mas são os discípulos de João Batista que têm o protagonismo da questão. É um outro polo da religião. Fariseus, que foram confrontados por João Batista e chamados por ele de raça de víboras, e os discípulos de João Batista, que também estavam muito aquém do Evangelho de Jesus. Muito aquém. Gente boa, gente de piedades ainda muito superficiais, porém sinceras, mas ainda longe, longe, longe da compreensão do reino de Deus. E o que eu estou dizendo aqui vai encontrar amparo, por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, quando você lê que Priscila e Áquila, leia lá de Atos 15 em diante, 16 em diante, Priscila e Áquila, amigos de Paulo, encontraram um pregador chamado Apolo e encontraram também outras pessoas em Éfeso que eram discípulas de João Batista, mas que nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo, do trabalho profundo, contínuo. Eles só tinham sido batizados com água para arrependimento imediato, aquela dor imediata, mas eles não tinham sabido nada dessa continuidade de arrependimento sobre a qual eu falei para você no dia de hoje. Aí Priscila e Áquila ouviram e disseram: olha, não é só isso não. Pois bem, eu estou dizendo o que Priscila e Áquila disseram a eles, a você. Bem,
não é só isso não. Não é só isso não. E amanhã eu vou falar para você sobre esse outro polo da interpretação religiosa diante da mesma situação. Qual é a situação? A alegria da conversão dos pecadores, dos marginais, e o acolhimento de Jesus, e a satisfação de Jesus. E como Jesus diz que até os anjos estavam dançando nos céus por aqueles arrependidos. E a reação de fariseus, que a gente já viu bastante, e agora a reação de gente boa que não compreendeu o suficiente, que são os discípulos de João Batista, provavelmente dentre os quais você esteja também. Muita gente boa, mas que não entendeu o bastante.